Diga para você mesma: cheia por dentro, coberta por fora. Amém. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Lucas capítulo 1, versos de número 26 em diante. O Senhor tem falado ao meu coração com essa palavra já há alguns dias, e ontem Ele me visitou tremendamente com ela, e eu quero ser bênção para você dentro daquilo que o Espírito Santo me permitir para essa noite. Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Diz assim o texto: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Falei para vocês que o versículo é 26? Que o capítulo é 1? Então tá bom. 27 agora. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre conexões certas. Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, você vai virar para quem está ao seu lado e vai dizer assim para ela: você precisa de uma conexão. Calma que eu não contei até 3 ainda. Você viu que eu não contei, né? Você viu. É no 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para ela: você precisa de uma conexão. E não é a conexão Wi-Fi da igreja, não. É uma conexão certa, uma pessoa correta. Não mais do que isso é o suficiente para Deus te fazer chegar onde Ele quer te levar. Uma conexão certa é o suficiente para trazer bálsamo sobre a ferida que alguém te causou. Uma conexão certa é o suficiente para você passar pela porta que alguém tem a chave para abrir. Apenas uma conexão. E não sou eu que estou inventando isso não, foi o próprio Jesus que deixou isso claro. E é a própria palavra de Deus que garante quando afirma dizendo que o pecado, ele entrou na humanidade inteira por um único homem, mas também para sair só precisou de um. Você só precisa de uma conexão certa. Você precisa se conectar às pessoas certas. Quando o anjo Gabriel, ele visita Maria, ele vai dar a ela a melhor notícia que ela poderia receber. Porém, difícil de ser discernida como a melhor notícia, uma vez que essa notícia ia abalar sua vida emocional, sua vida pré-conjugal, né? Essa notícia, na verdade, deixaria Maria muito abalada e um pouco em crise, porque ela já estava com a sua vida toda organizada, noiva de José, possivelmente noiva aí mais de 6 meses, porque dentro daquela cultura, os noivos, eles ficavam noivos quase que o período de 9 meses.
que era para dar tempo de conhecer não só o noivo e a noiva, mas sobretudo ter um conhecimento entre as famílias dos noivos, porque ao contrário do que as pessoas pensam quando dizem, você vai casar com fulano, não vai casar com a mãe dele. Minha irmã, não é assim não. Depois que você casa, você não pode esquecer que tem pai, que tem mãe. Depois que você casa, Camila, mas a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, que unir-se-á o homem à sua, esposa ou a sua mulher, e deixará o seu pai e a sua mãe. Isso é uma questão geográfica, territorial e certamente um pouco emocional, mas ela não é total. Duas verdades sobre isso, para a gente só abrir um parênteses aqui. Primeiro, Adão e Eva não tinham nem mãe nem pai, fica bem mais fácil, Segunda coisa, foi o próprio apóstolo Paulo que deixou isso claro para nós que somos cristãos, e o próprio Jesus que também reafirmou os mandamentos que Deus já havia instituído para Moisés, dentre eles, aquele que ele disse, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que se prolonguem os seus dias de vida sobre a face da terra. Aí depois, mais lá na frente, fora do tempo da lei, no tempo que chamamos de graça, apóstolo Paulo vai instruir uns cristãos a quê? Ele vai dizer, olha, aquele que abandona não só os domésticos da fé, mas principalmente a sua família, é pior do que o infiel. Então eu acho bonito essa cultura de você ter tempo suficiente, não para conhecer apenas a pessoa que você quer se casar, mas para constituir também laços de afinidade e de propósito com a família, porque não dá para você casar com alguém e viver aquele filme Um Amor em uma Cabana, não dá, minha filha. Tem toda uma vida acontecendo no entorno que precisa ser administrada depois que você entra dentro dessa família, ou que esta família entra dentro da sua família. Então José e Maria já estavam estáveis acerca da decisão do seu casamento. Dentro daquela cultura já estava tudo que meio que funcionando e encaminhado, e de repente, num dia, aparece Gabriel para Maria, e já começa com uma saudação que ela mesma acha diferenciada, o que prova que Maria tem algum nível de contato com o céu, porque eu só posso achar diferente aquilo que eu conheço como comum, e ela acha estranha a saudação dele, e ele diz, Maria, salve, agraciada seja. Maria, você alcançou favor diante de Deus, você vai conceber, você vai dar à luz a um filho, aquele que vem da casa de Davi vai nascer de você. Agora veja, isso que Deus está dando a Maria, esse presente extraordinário de ser a mãe do filho dele, é algo muito glorioso, só que isso a despeito dos critérios virtuosos que certamente Maria tem para ter sido a escolhida por Deus. Eu quero aqui deixar isso muito claro, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que Maria tem virtudes pessoais, das quais fizeram com que Deus, apesar de manifestar sobre ela favor, graça, que é o que? Favor imerecido, havia sobre ela uma conjuntura de coisas que faziam Deus achar graça diante dos olhos fazer com que ela achasse graça diante dos olhos dele. Ela era uma mulher certamente santa, uma mulher íntegra, uma mulher humilde. A maior prova disso é que mesmo depois que ela sabe da notícia de que José sabe da notícia de que ela está grávida e tenta deixar ela, ele poderia ter entregado ela à morte, mas o texto diz que por ele ser justo e obviamente pelo testemunho que ela deu até então, ele intentou fazer isso no seu coração secretamente, porque o sim que Maria deu para aquilo que Deus colocou no seu ventre, colocou sua vida em risco. Uma mulher naquela época que pudesse ter a suspeita de ter adulterado, fornicado, traído ou qualquer coisa do tipo, poderia ser apedrejada até a morte, rechaçada, vituperada definitivamente. E quando ela conta para José, e José não acredita naquilo que acabara de acontecer e intenta deixar ela, o texto diz que ele intenta fazer isso secretamente porque ele era justo, mas certamente também porque toda a vida dela até aquele momento não era uma vida passiva de tamanha punição. Então ele vai ter determinado cuidado na realização disso com Maria. Então eu não tenho dúvida que Maria tem virtudes maravilhosas. Uma delas, dentro daquele contexto, é a própria virgindade. O texto diz que Maria era virgem, e esse, sem dúvida, foi um dos critérios que Deus estabeleceu para poder fazer com que Maria fosse escolhida, porque a profecia de Isaías deixava claro que aquela que iria conceber e dar à luz ao Filho de Deus seria uma
virgem. O texto diz no livro do profeta, espera aí que eu só dou um depois que eu vejo o outro. Olha esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu vou te dar esse aqui. Não, quero não. Eu vou ficar com esse aqui. Ele vai arrumar. Já arrumou, ele é rápido. Glória a Deus. Então a profecia de Isaías dizia o quê? Eis que há, quem lembra, gente? Eis que há virgem, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Mas eu acredito que Maria também tinha outras coisas, só que eu não posso aqui afirmar, porque eu não posso afirmar nada que a Bíblia não afirma, mas uma coisa eu posso afirmar, porque isso o texto deixa claro. O quê? Que José era da casa de Davi. Responda aí para mim, por favor, complete aí, por favor, para eu saber que você está comigo. José era da casa de Davi. E isso, o noivo dela era da casa de Davi. Ele tinha linhagem, ele tinha status, ele tinha prestígio, havia sobre ele uma palavra. José da casa de Davi. Quando a gente menciona José, a gente menciona Davi, a gente se lembra de Ruth, a gente se lembra de Boaz, a gente se lembra da casa de Judá, a gente se lembra de tantas coisas. Quem tem a linhagem, o respaldo, a palavra e a promessa é José. Você sabe qual é o nome da mãe de Maria? Alguém aqui sabe qual era o nome da mãe de Maria? Não? Sabe qual é o nome do pai de Maria? Você sabe qual é o nome do pai? O nome da avó de Maria? Maria não era conhecida por absolutamente ninguém. A gente não sabe qual. O pessoal aí debaixo do hall continua ouvindo bem? Continua? Maravilha. A gente não sabe qual era a linhagem de Maria, porque na verdade Maria agora vai viver o cumprimento de uma promessa que só realizou-se na vida dela porque ela estava noiva de José, que era da casa de Davi. Então a primeira conexão aqui, gente, olha aqui a primeira conexão. Conexão é algo muito importante e eu quero que você entenda por quê. Aquilo que Deus está fazendo se cumprir na vida de Maria é pelo fato dela estar conectada a José. Se não, por mais que ela tivesse um caráter elevado e uma vida honesta, não seria o suficiente para que isso se cumprisse especificamente na vida dela, caso ela não estivesse junto com José. Haviam muitas outras meninas puras, haviam muitas outras moças virgens, haviam muitas outras moças íntegras, humildes, sinceras, mas só que qual é o critério predominante para que Deus tivesse eleito Maria, mãe do Filho de Deus? O fato dela ser a única noiva de José, que era da casa de Davi, para que a profecia e a promessa se cumprisse, conforme Deus já havia dado para o profeta Isaías e para todos nós que estamos aqui. Então, Camila, o que isso quer dizer? Quer dizer que José é a conexão correta para o tempo certo, e por Maria estar associada a ele, ela vai viver o cumprimento de uma promessa que Deus fez para a casa dele e não dela. Rapaz, isso é muito sério. Olha para alguém aí agora e diga: isso é muito sério. Isso é muito sério. Conexão é algo muito sério. Você sabe por quê? Conexão, ela tem o poder de ampliar o raio de atuação. Veja, Maria não recebeu declaradamente, quando na sua infância, uma promessa ou uma profecia de que seria mãe de Deus, mas imediatamente depois de associar-se a José, tornou-se a mãe do Filho do Deus vivo. Então o que eu quero que você entenda? A primeira coisa que eu preciso que você absorva nessa noite acerca das conexões do céu, das conexões com Deus, das conexões de quem está atrelado a uma palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você se conecta a alguém que está debaixo de uma palavra, aquela palavra ganha projeção, envergadura na sua vida. Quem aqui já viu aquele caninho, eu não sei o nome, vou falar grosso modo, quem já viu aqui uma ligação de cano em formato de T, que tem 3 saídas? Alguém aqui já viu? Cadê as mulheres que dão jeito quando as coisas quebram, ou que quer, né? Já viu aquele formato de T? Então, o que aquilo dali faz? Aquilo ali é uma junção, né? Aonde você pode determinar o líquido, o gás, seja lá o que for, que vai passar para irradiar e abastecer a casa, a fábrica, a empresa, dependendo do tamanho. Vocês estão compreendendo mais ou menos? É uma conexão de distribuição. Completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. É uma conexão de distribuição.
Então veja, o fato dele ser uma peça só, ok? É uma peça só, mas que tem 3 aberturas, ok? Então isso dá a distribuição, uma amplitude. Essa peça faz com que aquilo que está sendo compartilhado seja distribuído mais amplamente e mais rapidamente. Vocês estão acompanhando? Agora vamos a uma outra conexão, por exemplo, aquela conexão que a gente chama lá dos caninhos, chamado joelho. Quem já viu um joelho aqui? Né? Não é esse de oração não, mas é bem parecido. É aquele caninho que faz uma curva. Alguém aqui já viu? Por exemplo, aquele dali, a gente não considera ele uma conexão de distribuição. A gente considera ele uma conexão que determina a dobradura. Por exemplo, se você botar para cima, você leva o que você quer levar para cima. Se você botar para baixo, você leva o que você quer levar para baixo. Se você colocar para o lado, você leva para o lado. Você consegue fazer um quadrado com aquilo, uma tenda com aquilo. Quem já viu armação de tenda e de estrutura com cano? É só ter um joelho que você faz o que você quiser. Então o que eu estou falando aqui sobre conexões? É uma peça só, mas que tem o poder de funcionar de acordo com o propósito de quem quer compartilhar, de quem quer distribuir. Dentro desse contexto aqui, a distribuição, ou seja, o cumprimento da promessa daquilo que vai ser feito, está sobre a casa de José, mas me parece que a conexão vai vir por intermédio de Maria. A palavra está sobre José. O que Deus vai fazer é porque José é da casa de Davi, mas a pessoa que Deus vai usar é alguém que não tem status, é alguém que não tem prestígio, é alguém que não tem aparência, é alguém que não tem nome. Por que eu preciso deixar isso muito claro aqui para você? Porque eu vim falar sobre conexão, não vim falar sobre oportunismo. Eu vim falar sobre conexão, eu não vim falar sobre fazer a cabeça dos outros de degrau para eu subir. Eu vim falar sobre conexão, eu não vim falar sobre se tornar refém do interesse das pessoas por causa dos lugares que eu quero chegar. Então tire da sua cabeça tudo que você entende conexão associado à aparência, a status. Eu quero estar com fulano porque fulano está com Beltrano. Eu quero estar com ciclano porque ciclano tem a chave da porta que eu quero entrar, porque o Beltrano, não. Você quer se relacionar com as pessoas por afinidade, e afinidade se confunde na aparência, mas propósito não. Deus sabe, está na hora de você se conectar às pessoas de acordo com o propósito e não com a conta corrente delas. Está na hora de você se conectar às pessoas de acordo com o propósito, não a cor da pele delas. Está na hora de você se conectar com as pessoas de acordo com o propósito, não com a geografia territorial que elas moram. Você sabe por quê? Às vezes a gente considera que a aparência é a referência da pessoa que eu quero que me conectar, do lugar que eu quero chegar. É um erro humano que todos nós cometemos, mas é um equívoco que quem está debaixo da palavra de Deus não pode cometer. Por exemplo, Samuel tem uma referência de rei em Israel. O primeiro rei de Israel que foi ungido por ele foi Saul. Saul era para ser inicialmente um excelente rei, mas se desviou do propósito. Deus vai fazer o quê? Visita Samuel e manda ele para a casa de Jessé o belemita. Não conta quem é o filho, mas diz: dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Qual é o propósito? Ungir um novo rei de Israel. Sai Samuel de Ramá, vai para a casa de Jessé em Belém. Quando ele entra lá, passa diante dos seus olhos homens com a estatura semelhante de Saul, porque o texto diz que a referência de Saul é que dos ombros para cima ninguém era maior do que ele aparentava diante da multidão. Agora vem Eliabe, Abinadab, Samar, irmãos de Davi, homens guerreiros, homens de batalha, homens valentes, musculosos, fortes. Quando eles vão passando diante de Samuel, o que Samuel pensa? A última referência de conexão de reinado que ele tem é de Saul. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir essa referência no futuro. Deus está dizendo: ei, não queira fazer conexões do futuro com as referências do passado. Eis que faço uma coisa nova. Você precisa estar aberto ao que Deus vai fazer. Quando passa Eliabe, Abinadab e Samar, ele pensa: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Por quê? Porque a referência dele é Saul. Aí a voz do Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer o que para ele, gente? Uma lição que a gente tem que levar para a nossa vida. Ele vai dizer: Samuel, não te atentes para a aparência.
Porque o homem olha o que está fora, mas eu, o Senhor, conheço o coração. O que Deus está dizendo para Samuel? Samuel, não te atenta por aquilo que você tem como referência. Às vezes você acha que é a pessoa X que vai te ajudar, porque ela já é conhecida, porque ela já conseguiu chegar lá, porque ela já está onde você quer chegar. E Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui: não te atente para a aparência, não queira se conectar a pessoas só por causa de uma afinidade. A conexão por afinidade, ela é passageira. Você sabe por quê? Porque nem você ainda se tornou a pessoa que Deus vai fazer você ser. Então tem gente que hoje combina com você, mas que no lugar da realização do seu propósito não vai combinar, porque a pessoa que está me ouvindo hoje aqui já não vai ser a mesma daqui a 10 anos. E aí você quer arrastar a gente do teu presente eternamente para o teu futuro, porque você só quer se conectar às pessoas por afinidade. E Deus está dizendo: afinidade depende de referência, depende de aparência. Fala como eu, anda como eu. E o Senhor está dizendo: ei, o propósito ele é muito maior do que o teu estereótipo apresenta. O propósito é muito maior do que o jeito de conversa que te agrada. Oh, meu Deus do céu! Maria não tem aparência nenhuma, gente. Quando Jesus nasce, e certamente depois que cresce sendo já grande, o próprio Filipe vai dizer: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Fazia alusão a Nazaré não para ressaltar a humildade de Jesus, mas para fazer alusão à comunidade geográfica que ele morava, porque acreditavam que de beco, viela, valado, de plebe, não poderia jamais vir o Filho de Deus. Às vezes a gente desdenha pessoas, porque acha que elas não estão debaixo da mesma palavra, debaixo do mesmo status, mas às vezes são elas as pessoas que Deus vai usar para cumprir coisas extraordinárias na nossa vida. Gabriel visitou Maria, mas não visitou José. Existem pessoas que não parecem conosco tanto quanto gostaríamos, mas elas têm acesso a Deus e Deus tem acesso a elas. Gabriel então entrega a notícia para Maria, lembrando que o critério que a Bíblia apresenta pelo qual Maria foi escolhida, apesar dos demais critérios e virtudes que ela possui, a Bíblia declara que a promessa era sobre a casa de José, porque ele era da casa de Davi. Só que aí Deus vai pegar uma menininha, uma moça humilde, simples, que ninguém sabe até hoje quem é o nome do pai, o nome da mãe, não tem linhagem, não tem nada, mas ela é a conexão pela qual Deus vai passar para distribuir o cumprimento da promessa. Quando você se conecta à pessoa correta, você é abençoado e a pessoa também é abençoada. Olha isso, gente. Agora Maria vai fazer o quê? Vai contar para José a visita que ela recebeu. Quando Maria olha para o anjo, antes de contar para José, ela diz assim: como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? Ou seja, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? E ele vai dizer assim para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Gente, você sabe o que é ser coberto? Em outras versões vai estar escrito assim: e o poder do Altíssimo te envolverá. O que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que ela vai ter poder por todos os lados, em cima, embaixo, direita, esquerda, frente, retaguarda. Maria vai ser cercada pelo poder de Deus, tomada pelo poder de Deus. Fisicamente, ela vai gerar no ventre algo pelo poder do Espírito e pelo poder do Altíssimo. Não sei se você está entendendo, mas eu vou ler o texto de novo. Olha como é que Gabriel fala para ela quando ela pergunta como se dará isso: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então veja, por dentro ela gera pelo Espírito, e por fora ela é coberta pelo Altíssimo. Eu vou falar de novo:
por dentro ela gera pelo Espírito, e por fora ela é coberta pelo Altíssimo. Camila, eu não entendi, vai entender. Ela está gerando por dentro e é blindada por fora. Ela está revestida por dentro e revestida por fora. Dentro o Espírito Santo trabalha, fora o poder de Deus cobre. Dentro o Espírito Santo trabalha, fora o poder de Deus blinda, guarda, cobre, protege, esconde ela. Oh meu Deus! Agora ouça isso. Ela sai daquele momento com o anjo dizendo: sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade de Deus. E a primeira pessoa para quem ela precisa contar isso é para José. É complicado quando Deus te conecta a alguém que tem a promessa que você recebeu, mas não vive a experiência que você viveu. É complicado. É complicado quando Deus te conecta a alguém que vai viver o que Ele falou para os dois, mas até agora só um sentiu, só um creu. É complicado. E é basicamente isso que vai acontecer com Maria e José agora. Maria agora vai ter que contar para ele. E está claro que ela conta, apesar de não narrar o episódio na palavra. Como é que a gente sabe que ela conta? Porque em Mateus capítulo 1 ele diz que vai deixar ela. Ele intenta isso secretamente no seu coração. E se ele intenta isso é porque ela contou. Isso significa que quando ela contou, ele não acreditou. Agora você imagina você receber a melhor notícia da sua vida e não poder compartilhar com a melhor pessoa da sua vida. Não poder se alegrar com a pessoa que você mais ama na sua vida. Imagina como é difícil. Então assim, a Bíblia ela sintetiza as histórias, mas não há dificuldade nenhuma em você imaginar. Tem algumas mães solteiras aqui, por exemplo, ou que foram solteiras no período da gestação dos seus filhos, que quando ela vai contar pro rapaz, pro namorado, pro noivo, pro marido, por mais que a situação seja problemática e às vezes até ela esteja insegura quanto à gestação, no fundo, toda mulher tem a esperança que do outro lado alguém diga: nós vamos ter, vai dar tudo certo, eu estou contigo. Ou que quando ainda é possível, não só esteja contigo, mas ainda se alegre. Infelizmente tem mulheres aqui que não têm uma narrativa feliz. Pelo contrário, podem dizer: quando eu disse que estava grávida, ele foi embora. Mas há outras aqui que sabem que a esperança e a maior alegria é quando você conta que você está grávida para alguém, e a pessoa do outro lado celebra. Então imagina, Maria completamente revestida do Espírito Santo, passando a gerar uma notícia que vai mudar o mundo, e agora ela conta para José e ele não acredita nela. Isso dói ou não dói, gente? O texto não fala quantas lágrimas ela chorou, mas ela se entristeceu, sim ou não? Sim ou não? Até porque a gente só é afetado por quem nutrimos afeto. Ninguém que você não nutre afeto tem o poder de te afetar a tal ponto. As maiores feridas que você carrega não foram provocadas por desconhecidos, mas pelas pessoas que você mais ama ou amou. Por quê? Porque você só pode ser afetada no seu íntimo por quem você nutre afeto. Então imagina como é que está a situação de Maria agora. Acabou de contar que vai ser mãe, acabou de contar que está gerando o filho de Deus, e José não acredita, e ela percebe no semblante dele que ele vai deixá-la. Sua vida é posta em risco. Que situação difícil. E aonde está o maior dissabor, Camila? O maior dissabor está em saber que José é crente, que a palavra é sobre ele, não é só sobre ela não. Só que nem todo mundo está preparado para ver a promessa que Deus fez a eles começando a se cumprir em você. Nem todo mundo está preparado. Só que o que você tem que entender? Deus não vai te entregar uma promessa para rachar a tua casa. Deus não vai te entregar uma promessa para rachar a tua família.
Deus não vai te entregar uma promessa para dividir a tua igreja. Deus não vai te entregar uma promessa para dividir as pessoas que você ama. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Deus não vai entregar uma promessa para você que vai acabar com o teu casamento. Você acha que Jesus já vai chegar promovendo divórcio? Você acha que Jesus já vai chegar destruindo um noivado de alguém cuja moça ele só visitou por causa da palavra que tem sobre a casa do homem que ela noivou? Foi o próprio Jesus que disse isso: quem comigo não ajunta, espalha. Então o que ele está dizendo? Eu não venho para espalhar, eu venho para... Só se espalha quem não entende o propósito, só se espalha quem não entende a vontade de Deus. E por um momento, José não entendeu, porque ele precisava de um tempo para ruminar aquilo. É muito fácil ficar aqui no púlpito hoje e criticar um José que não creu. Difícil é você imaginar a literalidade da cena, de alguém chegar para você e falar: tô grávida, e é de quem? Do Espírito Santo. Gente, diferente do que vivemos hoje, depois da descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre ninguém. E agora Maria está dizendo que ele desceu só para ela. É isso. As pessoas têm dificuldade de acreditarem quando nós dizemos que Deus fez coisas exclusivamente para nós. Se você está dentro de um ônibus e percebe que ele vai ser assaltado, de repente você entra em oração, o bandido não consegue assaltar e desce. Se você levantar e falar assim: foi por causa de mim, foi porque eu orei, as pessoas não acreditam. Você entra numa loja que está entregue às moscas, começa a olhar uma roupa e outra, mas você é ofertante, é dizimista, profetiza a bênção sobre a tua vida. Aonde você plantar a planta do teu pé, vai prosperar. Aí daqui a pouco você entra na loja, começa a entrar 2, 3, 4, 5, 6 atrás de você, e aí a pessoa diz: olha rapaz, isso nunca aconteceu aqui, que coincidência. Aí você diz: coincidência não, minha filha, que eu entrei aqui, eu sou bênção. E aonde eu entro, a prosperidade vem. As pessoas não acreditam. Elas acham que é preciosismo, algumas acham que é arrogância. Mas se eu for literal ao texto, o Espírito Santo, que hoje é para todos, naquele dia era só para Maria. Durante 9 meses era só com Maria. E José teve dificuldade de acreditar em tamanha exclusividade. E por que eu consigo imaginar Maria ferida? Por que eu consigo imaginar? Porque Maria sabe que ele é judeu, sabe que ele conhece a Torá, sabe que ele tem de có os textos messiânicos. Ele tem de có a profecia de Isaías que dizia: eis que a virgem... Ele sabia ou não sabia que era virgem, gente? Sabia ou não sabia? Essa é a maior dificuldade quando estamos conectados a alguém que ainda não entendeu o que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é a maior dificuldade, Camila? Perceber que do outro lado há alguém que crê em Deus. Crê que Deus faz, só não crê que faz com a gente. Eu sei que Deus cura, mas vai curar você? Eu sei que Deus usa, mas vai usar você? Normalmente a intimidade tende a roubar a honra. É por isso que nem todo líder está preparado para ter muitos amigos. Por exemplo, se o pastor for amigo de todo mundo, ele pode ser amigo para todos, mas não pode ser amigo de todos. Porque normalmente a intimidade tende a roubar a honra. Não é todo mundo que está preparado para te ver de pijama de dia e te respeitar à noite. Não é todo mundo que está preparado para ver você comer, brincar, rir, falar de boca cheia e de noite te respeitar a unção de Deus sobre a sua vida. A intimidade tende a roubar a honra. Não é todo liderado de departamento que está preparado para de dia estar tomando banho com você de piscina e à noite reconhecer tua santidade de toda forma. A intimidade tende a roubar a honra. Eu não estou dizendo que é uma regra, ok? Mas infelizmente é o que acontece. Por exemplo, as pessoas que moram com você te tratam de igual forma como quem te conheceu ontem? Claro que não. Dentro de casa, se duvidar, a gente não dá nem bom dia um para o outro. É tanta intimidade que o protocolo já quebrou.
Às vezes a gente acorda, e aí? Tem bom dia, eu acho bonito família que preserva bom dia, boa tarde, boa noite, dormiu bem. Agora, bota uma pessoa que você conheceu outro dia para dormir na tua casa. Quando ela levanta a mesa, já está pronta. Não vai botar a tua água de café no fogo não, para ver se a mesa está pronta. Não vai você arrumar a mesa não, para ver se a mesa está pronta. Né? Mas traz alguém de fora, que você ainda não tem intimidade. Você quer passar a melhor impressão para a pessoa. Até quem mora contigo estranha. Aquela cristaleira que vive fechada, de repente é aberta, umas taças que tu nunca viu na mesa. Tu pergunta, meu Deus, é nosso? O marido diz, a gente tinha isso. Nunca viu, coitado, aquilo. Nunca viu. Ó, a pessoa de outro dia a gente honra. Agora do nosso dia a dia, tem café? Tem, tá lá na cozinha. Porque a intimidade tende a roubar a honra. Não estou dizendo que é regra e nem estou dizendo que é errado, mas tende. As pessoas que normalmente te ofendem mais rápido são as que têm mais intimidade com você. Porque elas não pensam para falar, elas têm tanta intimidade que elas não fazem filtro para dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? José crê que Deus faz, crê que Deus é, sabe que Ele cumpre a sua palavra, mas não consegue ver ela se cumprindo na vida de Maria de Nazaré. Maria, minha noivinha. Maria, aquela que eu vim para dar um nome para ela. As pessoas têm essa dificuldade. Elas não conseguem ver, às vezes, você lavando um carro na calçada de dia e está pregando lá no púlpito à noite. Aí, às vezes, quem está recebendo uma palavra, olha e diz assim, rapaz, que homem de Deus. E o outro diz, é meu vizinho. É assim. As pessoas fazem assim, estou mentindo, gente? Porque a intimidade acaba fazendo isso com a gente. Então, José vai precisar de um tempo para discernir o que está acontecendo. Só que ele pensa no coração dele, vou deixá-la, e Deus vai agir rapidamente, porque Deus não vai deixar ninguém conectado a nós e ao propósito que Ele tem conosco, tomar uma decisão sem primeiro Ele estabelecer sobre a vida daquela pessoa um período de discernimento, de entendimento, de conexão. Eu não estou dizendo que José era obrigado a ficar com Maria e que ele era obrigado a aceitar a obra do Espírito Santo. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte: não vai ser por não achar que é verdade. Primeiro eu vou te falar o que é verdade. Tanto que em Mateus capítulo 1, o anjo entra no sonho de José, Deus visita José e vai falar o que é para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado. Eu acho isso lindo, porque ele não diz assim, ó, o que nela vai ser gerado. Ele diz o que nela foi. Eu não preciso da sua permissão. Deus está dizendo assim, o projeto está pronto. É você que tem que saber se vai participar, porque eu já entrei e ela não vai sair. Eu já entrei e ela não vai sair. Então ele diz assim para ela, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Não perca tempo, isso já está em andamento, isso já está acontecendo, e essa obra é minha. Aí depois que ele recobra daquele sonho, daquela visão, no sonho ele entende que o que Maria realmente está gerando é do Espírito Santo. Agora Maria fica discutindo com ele, gente? Maria fica batendo boca com ele, gente? Porque você não pode obrigar as pessoas a sentirem o que você sentiu quando só você viveu o que você viveu. Responda aí para mim, Gabriel apareceu para José? Gabriel apareceu para José? Gabriel apareceu para quem? Quem foi cheia do Espírito Santo? Quem está coberta e envolvida pelo poder do Altíssimo? Por que nós recebemos a palavra e esperamos que o outro sinta o que a gente está sentindo, se só a gente viveu? Você não pode vir para um culto como esse e querer que sua casa seja transformada do dia para a noite, porque você está sendo cheia da palavra. Ah não, então Deus tem que mudar a minha casa. Não, Deus está dizendo, eu vou encher tanto você que quando eu mudar você, tua casa será mudada por tabela, e por consequência da experiência que você viveu.
Mas não, a gente é cheio do poder de Deus aqui, quer que isso reflita na transformação de gente que não recebeu a palavra, que não fez campanha, que não ofertou, que não está na casa de Deus. Tem um monte de mulher em pé, tem gente aqui que o esporão está doendo, a coluna está meio torta, está dizendo, ai Jesus, mas eu vim por causa da tua palavra. Aí você quer chegar em casa e quer que o outro mude da noite para o dia. Deus está dizendo, essa experiência é tua, eu vou encher você, vou preparar você, vou cobrir você. E aquele que não mudou, aquela que não creu, olha para quem está do teu lado e diz, você só vai falar uma vez. Porque Deus não te revestiu para brigar, Deus te revestiu para gerar. Deus não te revestiu para ganhar energia se distraindo com discussão. Deus está dizendo, ao invés de bater boca, bota joelho no chão. Ao invés de bater boca, bota a tua boca no pó. Quantas vezes a gente gasta energia discutindo porque a gente quer que o outro entenda o que a gente recebeu, quer que o outro veja o que Deus falou conosco, e a gente acha que pelo fato de Deus ter falado, o outro tem que entender, não sou eu, é Deus, tem que entender que Deus é comigo, o fulano tem que ver a minha unção, tem que ver o meu chamado, e tem que isso, e tem, meu irmão, Maria falou com ele uma vez, falou, e não ficou falando mais, porque não cabia mais. Aí o texto diz assim, ó, que por aqueles dias, ela subiu para a casa de Isabel. Presta atenção, ele não acreditou. É complicado quando a hierarquia de quem deveria te apoiar não acredita no que você carrega. E aí qual que é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento é querer deixar, né? Vai que deixar. Aí ele não crê não? O problema é dele. Ah, ela não crê não? Pois ela vai ver. José não creu. Maria ficou mal, com certeza. Ninguém fica bem numa situação dessa. Só que ela não ficou acabada. E por que não ficou acabada? Não sei se você vai lembrar, mas por dentro ela gera e por fora ela está. Presta atenção, quando Deus te entrega algo, Ele já sabe quem vai crer, quem não vai crer. Quando Deus começa a fazer algo na sua vida, Ele já sabe quem vai te apoiar, quem não vai te apoiar, quem vai ficar magoado, quem vai te ofender, quem vai desacreditar. Aí Deus me trouxe aqui nessa noite acerca do teu projeto, acerca da promessa que Ele te fez, para deixar algo muito claro para você. Ele está dizendo, pode até chorar, mas não chora o dia inteiro não, porque no dia que eu te entreguei a promessa, eu também te blindei. No dia que eu te entreguei a promessa, eu também te cobri. Você acha que Deus vai confiar a você algo precioso e vai te deixar exposta? Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo, não permita que façam a você além do que está permitido eles fazerem. A pessoa vai lá e fala um negócio que você não gostou, você já engaveta o projeto. Deus está dizendo, ei, eu te blindei, você lembra? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. E o poder, ei, levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura, você que pode. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta de quem está ao seu lado. Espere aí, você vai abrir os braços em volta de quem está ao seu lado, e você vai dizer para ela, você está coberta. Você está, ei, a gente não usa a coberta para não sentir frio. Eu estava ali com frio, a irmã jogou o casaco dela em cima de mim, eu parei de sentir frio. O que é isso? Ela me cobriu. Quando você está sem intercessão e vulnerável às obras do inimigo, alguém intercede por você e o mal não te toca, porque você está coberto. Não é assim? Não é assim? Quando tem muito sol na sua cabeça, você abre uma sombrinha, você vai para debaixo de um guarda
guarda-sol e aquele sol não te queima. Está entendendo o poder de uma cobertura? Está entendendo o poder de uma cobertura? Deus está dizendo: essa ofensa não vai te destruir, esse descrédito não vai acabar com você, essa dor não vai gerar depressão para te matar. Levanta a mão. Em nome de Jesus, você está coberta. No 3, você vai botar a mão no ombro dela e vai dizer: você está coberta do poder do Altíssimo. É 1, prepara. É 2, estica o braço. 3, pega ela e diga: você está coberta. Você está coberta, está coberta. O descrédito não vai te matar, a ofensa não vai te matar, essa perseguição não vai te destruir. Você não vai abortar o que está gerando por causa da dificuldade e do descrédito das pessoas. O Senhor está dizendo: tem cobertura, tem proteção. Você está coberta. Você está coberta. Pare de agir como se você estivesse desprotegida. Pare de agir como se seu mundo tivesse desabado, porque a sociedade rompeu, porque a amiga que você achou que ia celebrar contigo ficou invejada. Pare de se sentir destruída, porque quem deveria te apoiar não reconheceu sua unção, porque a liderada do departamento não aceita a sua liderança, porque a chefe está com ciúme das metas que você bate no emprego, ou porque um parente não acredita que no meio de tanta gente naquela casa, Deus escolheu logo você para prosperar financeiramente. Deus está dizendo: tu está coberta, tu está coberta. Está coberta. Para de andar como se não tivesse sombra. Está protegida. Está protegida. O que fizeram, ou o que planejam, ou a dor que te causaram, não é maior do que a cobertura que Deus te deu. Você acha que Deus não sabia dos corações que iam se enciumar? Você acha que Deus não sabia de quem nem a própria pessoa sabia que ia sentir inveja? Só que Deus está dizendo o que para você? Vou falar bem do jeito que eu estou vendo, tá? O que Deus está dizendo é tipo assim, ó: pode chorar, mas está chorando muito já. Está chorando como se não tivesse cobertura. Pode até se entristecer, mas não pode se entristecer a ponto de abortar o projeto. Maria não vai para casa. Maria não vai para casa e diz assim: me dê um chá aí, que eu não vou carregar isso aqui não. Ah, por quê? Porque ninguém me apoiou. Porque quem eu amava vai me deixar por causa do que eu carrego. Ela podia tomar o chá que quisesse, porque o que é gerado pelo Espírito. É por isso que você não está conseguindo abortar alguns projetos que Deus te deu, porque eles não foram gerados pelo homem. O que não é gerado pelo homem não será destruído pelo homem. O que não é gerado pelo homem não pode ser destruído pelo homem. Mas é claro que Maria vai deixar para nós lições do que fazer e não do que não fazer. Olha o que vai acontecer, o poder de uma conexão. Ela vai se ausentar por aqueles dias daquele território de descrédito, daquele território de afronta, de descredibilidade. A vida dela está coberta por um nível de vergonha. E por que está coberta por um nível de vergonha? Porque ela está cercada de pessoas que não acreditam naquilo que está acontecendo. Só que ela vai se lembrar de uma coisa. E aí começa a fazer muito sentido. Você vai lembrar que você leu comigo, é o último tópico, eu já estou encerrando. Ele vai dizer: está crente a beça, hein? Ele vai dizer assim: olha,
Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, o ente santo que de ti há de nascer, há de redimir o povo dos pecados. Ele entrega a profecia toda, ele entrega entrega a profecia toda. Só que tem uma hora que você percebe que não é profecia, é notícia. É quando acaba a profecia, que é para ela, e entra a notícia, que é o quê? Isabel. Aí ele diz assim: Isabel, tua prima, aquela que era considerada estéril. Ou seja, vou traduzir o que Gabriel está dizendo. Sabe Isabel, tua prima, aquela que também era desacreditada? Não tinha possibilidades? Aquela, outra coisa que eu acho lindo, aquela que era considerada, a pergunta é, por quem? Quem a considerava estéril? As pessoas que não tinham poder de fazê-la gerar. Porque quando Deus vê alguém que não pode nada, mas ele tem o poder de... Ele não considera aquela pessoa nada, ele considera aquela pessoa oportunidade para ele fazer o que ele quiser. Por isso Gabriel vai dizer assim: até Isabel, tua prima, aquela que era considerada pelos homens estéril, já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus... Aí ele conta isso para ela e vai-se embora. Ela conta para José, acontece tudo isso que a gente falou aqui agora. Aí o texto diz assim: e por aqueles dias, ou seja, logo no início, vendo que ela estava nesse ambiente onde não tinha apoio, ela vai procurar uma conexão. Ela se lembra: Isabel, minha prima, o que ela viveu? Uma experiência semelhante à que eu estou vivendo. A única diferença é que nela não foi pelo Espírito, mas ela também está gerando dentro de um campo de improbabilidade. Está todo mundo acompanhando até aqui? Então ela pensa, o texto diz, e ela arrumou as coisas, deve ter pegado lá algumas roupinhas, e foi para a casa de Isabel. Olha isso, gente. Agora, o anjo disse para ela, vá para a casa de Isabel? Não. Você sabe por quê? Entenda isso. Aquilo que Deus falou para Maria que aconteceria na vida dela, ia acontecer de um jeito ou de outro. José crendo, não crendo, família apoiando, não apoiando, Maria sofrendo ou Maria feliz. Uma vez que o Espírito Santo começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então vamos lá, Maria geraria e iria conceber, dar à luz ao Filho de Deus de todo jeito. Só que quando Deus te entrega algo para fazer para Ele, Ele não quer que isso seja feito em detrimento de você mesmo. O que Deus faz com Maria? Ele não considera ela apenas uma incubadora para gerar o seu filho. Ele considera ela uma mulher. Acima disso, um ser humano. Sabe essa coisa que a gente ouve, e eu ouvi muito dos antigos? Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Isso é muito bonito, mas e se eu te disser que Jesus não quer que você seja o próximo Cristo? E se eu te disser que Ele não quer o cumprimento daquilo que Ele falou, se o preço for a sua destruição emocional? Se o preço for você acabado ou dentro de uma cova? Deus não te deu promessa para cumprir morte, Deus te deu promessa para te dar vida. Jesus não veio para abrir cova, veio para despojar a morte. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ele disse, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Mas quantas vezes, na conclusão de um projeto, na consumação de um sonho, no cumprimento de uma promessa, a gente pensa, importa que isso aqui cumpra, depois que cumprir, acabou. E aquilo que deveria ser gerado em amor é gerado por obrigação. Aquilo que deveria ser gerado em amor é gerado como um fardo. Aquilo que deveria ser gerado em amor é gerado em dor. Aquilo que deveria ser gerado para a vida acaba sendo gerado para a morte. E por que isso acontece, gente?
Porque a gente pensa que se Deus falou e vai acontecer, pode ser ralado, pode ser quebrado e tem que ser de qualquer jeito. Quando na verdade Deus, Ele quer cumprir aquilo que Ele falou e quer que você tenha vida para usufruir daquilo que Ele disse. Se o que eu estivesse falando fosse pensamento próprio e não fosse bíblico, a palavra de Deus jamais diria que aquele que planta é o primeiro a colher dos frutos do que semeou. Mas a gente muitas vezes vive uma vida de plantio como se uma vez que semeou, não tem mais problema, já paguei a minha dívida, já cumpri para Deus a minha vontade. Isso é um equívoco muito grande. A gente na verdade tem que ser como Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb receberam a promessa da terra de Canaã, peregrinaram 40 anos, no lugar de 40 dias, por causa de uma geração murmuradora. Mas o que vai acontecer? Deus permite toda uma geração nascer no deserto, uma geração de Josué e Caleb, preparada para herdar a terra de Canaã. Quando entra na terra de Canaã, Josué começa a repartir as terras. Aí Caleb procura ele e ele diz algo que eu quero levar para a minha vida. Ele diz assim para Josué: Josué, começa repartindo as terras dando o que é meu. Começa dando o que é meu, porque como naquele dia em que eu recebi a promessa há 40 anos atrás, assim aqui eu estou. Vamos interpretar o que Caleb está dizendo? Ele está dizendo: Josué, não deixa meus cabelos brancos te enganarem e você me jogar para depois, não. Eu estou na mesma força de quando eu recebi a promessa. Me dá o que é meu. Por quê? Porque ele não queria viver, morrer. Ele queria edificar casas, ele queria viver com a sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixe os seus cabelos brancos à espera do tempo roubar de você a alegria do cumprimento de uma promessa. Não deixe também a dificuldade de chegar até lá roubar de você a alegria de estar no lugar que Deus preparou. Camila, então o que é que eu faço nesse tempo de processo, até que o que você está gerando nasça, ou até que o que você está gerando se fortaleça? Você precisa procurar conexões, pessoas que acreditam no que você acredita, pessoas que querem se conectar àquilo que você carrega. Olha o que o texto vai dizer, que por aqueles dias, que dias? Os dias em que José não acreditou, logo no início, pegou as coisinhas dela e foi para a casa de Isabel. Por quê? Porque Gabriel mandou? Não, porque o cumprimento da promessa é Deus que decide, mas a maneira como eu vou viver até que ela se cumpra é problema meu, é decisão minha. Deus tem um lugar para você chegar, agora a maneira como você caminha até lá são decisões e escolhas que você precisa ter discernimento, ajuda de Jesus e maturidade para fazer. Maria entende, vou para a casa de Isabel. Por quê? Porque eu me lembro que o anjo falou que ela já está no 6º mês de gravidez, então ela está vivendo uma coisa grandiosa, uma coisa que também dependeu da mão de Deus. Vou lá. Ela pega as coisas dela e vai para a casa de Isabel. Agora, isso o texto não diz, é conjectura minha, porque faz completo sentido. Imagine que você acabou de dar uma notícia totalmente inesperada para alguém que te ama muito, que é José no caso, e que essa pessoa que tinha tudo para acreditar em você não acredita. Como é que você fica depois para contar isso para as pessoas que são mais distantes de você? Se as mais próximas tiveram dificuldade de acreditar, a nossa cabeça é: como é que quem é mais distante vai acreditar? Então eu tenho para mim que enquanto Maria está caminhando para a casa de Isabel, ela fica narrando a história na própria cabeça dela, pensando assim: eu vou dizer assim, ó, que eu estava lá e Gabriel veio, aí ele disse, não, eu vou deixar a parte do Espírito Santo para o final. Não, eu fico imaginando Maria pensando: como é que eu vou contar isso para Isabel? Eu vou contar. Aí eu fico imaginando ela caminhando para a casa de Isabel e pensando: como é que eu vou contar, como é que eu vou contar? Aí quando ela vai chegando na casa de Isabel, ela vai chamando Isabel pelo nome, aí ela diz: Isabel! Aí Isabel, já de dentro, responde logo de cara: que honra! O trauma
que é gerado em nós quando não temos apoio de quem imaginamos, cria bloqueio para fazermos conexões com outras pessoas. Só que quando essas conexões estão no propósito de Deus, você não precisa pensar como vai se explicar. Por quê? Porque Deus já visitou a conexão. Deus já vai explicar e falar por você. Olha isso, eu fico imaginando, enquanto ela pensa como vai contar, Isabel já é notificada, dizendo: que honra tenho eu. E não para por aí não, ela já entrega: que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Oh meu Deus do céu, três coisas. E você percebe que Maria fez a conexão certa. Até porque o anjo não vai dar dica errada. O céu nunca vai te dar dica errada. Se deu errado, não foi o céu. Três coisas Isabel oferece de cara para Maria. Ó, primeira coisa, que honra. Gente, estava na hora de alguém honrar a mãe do Filho de Deus. É a mãe do filho. O anjo se reportou a ela no dia que a encontrou, dizendo: salve. Mas o noivo disse: vou te deixar. Não disse, mas pensou: vou te largar. Há ali uma área que precisa de bálsamo. Quem são as conexões que Deus faz enquanto as minhas conexões permanentes não estão acreditando no que Deus me confiou? São pessoas que estão preparadas para trazer bálsamo onde o descrédito trouxe dor. Primeira coisa que Isabel vai falar para Maria: que honra tenho eu que entre em minha casa. Que honra, que honra. Ela está honrando Maria. O que é isso? Isso é reconhecimento. Eu reconheço o que você carrega. Que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe, não diz a menina, não diz a moça, não diz a noiva. Olha o que Isabel diz para ela: que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe. Sabe o que ela está dizendo? Eu vejo quem você já é. Agora, uma coisa fundamental, terceira e última coisa fundamental. Maria, ao entrar na casa de Isabel e Isabel falar essas coisas para ela, Isabel vai terminar dizendo assim: olha, pois ao ouvir, ela vai explicar para ela: como é que eu sei que tu está grávida? Como é que eu sei que é o Messias? Pois ao ouvir a tua voz. O que é voz, gente? O que é voz? Voz é o que a gente gera dentro e coloca para. E do lado de dentro Maria está cheia de quê? Quem lembra? Maria está cheia do quê? A voz dela manifesta o que ela carrega dentro. Então tudo que ela falar vai sair cheio do. Eu já vivi isso. Eu já ouvi gente que quando chamou meu nome, a pessoa era tão cheia de Deus que eu me arrepiei todinha. Eu já cheguei em ambientes onde alguém era tão cheio do Espírito Santo que quando a pessoa abria a boca, a minha vontade era confessar meus pecados de 12 anos de idade. A voz manifestava, manava o Espírito. Aí olha o que Isabel vai dizer: ao ouvir a tua voz, a criança. O que é isso? Testificação. Porque Isabel é de Deus, mas João Batista também foi gerado por um milagre. Então, ou seja, o projeto que Deus colocou no ventre de Isabel, que é a obra de Deus chamada João Batista, vai testificar que está diante de uma outra obra, que é o Filho do Deus vivo. Escute isso. Então ela diz assim: pois ao ouvir a tua voz, a criança que está no meu ventre estremeceu. O que Isabel então vai proporcionar para Maria, gente? Testificação. Ela não vai só testemunhar é falar, ela vai testificar algo físico, que ela viveu por causa daquilo que Maria carrega. Olha isso: ao ouvir a tua voz, não foi eu, a criança
que está no meu ventre, que também é obra de Deus, estremeceu. Então com isso ela reconheceu que Maria estava gerando, que era o Messias e que ela estava carregando o Filho de Deus. Agora presta atenção, bota a cabeça para funcionar. Isabel já está com 6 meses. Vou perguntar para vocês, quantos meses Isabel está? 6. E Maria, com quantos meses? Nenhum, porque o texto diz que ela subiu para a casa de Isabel por aqueles dias. Já tem barriga? Gente, até 3 meses não tem barriga praticamente nenhuma. Não, Camila, eu conheço uma menina que no primeiro mês já ficou com barriga nada, ela soltou o bucho. Ela já ficou à vontade já, que era o que eu faria, não julgo porque eu faria o mesmo. Né? Já soltou. Mas gente, 1 mês é o suficiente para dar barriga? Não é não, e Maria ainda está com dias, nem 1 mês ela tem. Então ouça isso. Maria não tem barriga aparente. Isabel, em contrapartida, já tem 6 meses. Então quem é que está com barrigão? Maria ou Isabel? Isabel tem um barrigão, e Maria? Só a barriga de sempre. Não sei se era grande, se era pequena, mas era de sempre. Era uma barriga que não aparentava gravidez. Quando Isabel olha para ela, Isabel, João Batista no seu ventre, estremece, reconhecendo o que ela carrega, testificando. Às vezes você precisa da conexão certa, porque só a testificação de alguém que já está carregando um milagre vai poder te fazer acreditar que o que você está gerando também está crescendo dentro de você. Eu vou falar bem abertamente, que é para todo mundo entender. Maria não tem barriga e nem aparenta nada. Ela recebeu uma visita do anjo, está gerando pelo Espírito, mas ela não vê barriga. Quando o feto está crescendo dentro da barriga, a gente sente o feto crescer, gente? Alguém aqui sente a cabeça do feto crescer? A perna do feto esticar? Claro que não, nos primeiros dias sente, gente? Se tu está sentindo, minha filha, ou é gases ou vai para o médico. Não tem como, é um crescimento paulatino, não dá para sentir nos primeiros dias, ok? Então preste atenção, olha a situação. Estou gerando pelo Espírito, sem nunca ter sido visitada por um homem, sem nunca ter tido um ato sexual. A pessoa que deveria acreditar, não acredita. Saí de casa sem barriga, cheguei na casa da minha prima, ela está me chamando de mãe, mas eu não vejo. Só que do outro lado a prima está dizendo, a criança no meu ventre tremeu por causa do que você carrega no seu ventre. Você está cheia do Espírito. O que eu estou querendo dizer? Deus quer que você procure conexões amigas. Deus vai preparar conexões amigas. Que conexões são essas? São pessoas que percebem o que você carrega mesmo quando você não aparenta. São pessoas que sabem que está crescendo mesmo quando aquilo ainda não demonstrou. Vou perguntar de novo, Maria tem barriga de grávida? Maria tem barriga de grávida? Mas Isabel chama ela de quê? Isabel chama ela de quê? Deus está dizendo, ande com gente que reconhece o que você carrega, mesmo quando você não está aparentando. Amigo de verdade, gente que Deus prepara para andar com a gente, é capaz de ver na gente o que nem a gente está conseguindo ver. Vez ou outra a gente vai precisar de alguém que diga assim, ó, aquela oração que você fez mudou minha vida. Aquele dia que você liberou a tua palavra mudou a minha história. Por quê? Porque quando você está gerando o que Deus mandou, está até crescendo dentro de você, mas você não sente. Então você precisa que alguém que foi impactado por aquilo que você carrega, testifique daquilo que você carrega, para você ver que ainda não está demonstrando, mas está crescendo. Ainda não está aparentando, mas está crescendo. Olha para quem está do teu lado e diga assim, não está dando para ver. Diga, você não está vendo, mas todo dia está crescendo. Você pensa que teu ministério está parado, mas está crescendo. Você pensa que essa unção está parada, mas está crescendo. Você pensa que as coisas que Deus confiou a teu respeito estão paradas, mas estão crescendo. Você diz, Deus, cadê a unção que o Senhor falou que ia me dar para curar? Ele diz, está crescendo. Cadê o projeto que o Senhor me chamou para fazer? Ele diz, está crescendo. Eu estou dando força
forma eu estou dando vida, e para que você não duvide, eu vou usar pessoas para testificar a obra que eu tenho na tua vida. É por isso que aonde você passa, Deus usa um profeta. É por isso que nessa noite eu podia pregar qualquer palavra, mas Deus disse: prega, porque ela está gerando, e ela precisa saber que o projeto está em andamento. Pega na mão de alguém, sacode ela para acordar ela agora no final. Sacode ela e diga para ela: está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Essa unção está crescendo, esse poder está crescendo, essa promessa está crescendo, esse filho está crescendo, esse projeto está crescendo, você está crescendo. Você não é mais a mesma pessoa desde o dia que foi visitada por Deus. Está crescendo. Crescendo. Ela reconheceu, ela honrou. Que honra tenho eu que entre em minha casa, mãe de meu Senhor, pois ao ouvir a tua voz, a criança do meu ventre estremeceu. Olha isso. O que cresce em Maria faz tremer Isabel. Vamos resumir assim? O que cresce em Maria faz tremer. Não esteja conectado a pessoas que o que cresce em você, não há nela reação, não há nela celebração. Virou TikTok, mas é verdade. A amiga que te vê de roupa nova, bonita, e não consegue dizer: nossa, como você está bonita, ela não treme quando vê você crescer, ela não celebra quando vê você crescer. Agora veja bem, por que Isabel identifica o que Maria carrega? Porque Maria está gerando e Isabel também. Então Deus está dizendo: sabe por que tem pessoas que não identificam o que você carrega? Porque elas estão vazias. Elas não carregam nada. E eu não estou inventando isso para forçar, não. É a própria palavra de Deus que diz assim, ó: aquele que é do Espírito discerne tudo. Aquele que é do Espírito tudo discerne, dele nada é discernido. O que ele está dizendo? O texto continua: os espirituais discernem as coisas. Então, se eu tenho Espírito, eu discerno em você, se você também tiver o. Eu só posso reconhecer e identificar o que você carrega se eu percebo isso em mim. Quem não tem identidade resolvida nunca vai te reconhecer como nada. Nunca vai te reconhecer como nada. Então pare de procurar aprovação e aceitação de pessoas que ainda estão se conhecendo. Agora Isabel não, é uma senhora madura, de cabelinho branco de 6 meses. Irmão, para tu ter o cabelinho todo branco, depois de passar dos 50, e tá com 6 meses, ou tu é resolvido ou tu é resolvida. Essa é resolvida. E ela vai identificar isso em Maria. Deus está dizendo: quem carrega, quem vive, quem está debaixo do mesmo propósito que você, reconhece em você o que você ainda está para ver. Olhe para alguém aí agora e diga: vá para a casa de Isabel. O que Deus está dizendo para você? Procure alguém que já está gerando há mais tempo o que você está carregando agora. Procure alguém que está à frente, mais madura. Procure alguém que já passou pelo que você está começando a passar. Aí, para fechar a história, o texto diz: e ficou Maria na casa de Isabel aproximadamente 3 meses. Vamos fazer as contas então aqui? Isabel tinha quantos meses quando Maria chegou lá? 6 mais 3? 9. Significa que Maria só foi embora depois? Segundo a biologia, né, a obstetrícia, os 3 primeiros meses de gestação e os 3 últimos
são os mais importantes do período gestacional. Todo período gestacional é importante, mas os 3 primeiros e os 3 últimos requerem mais cuidado. Os 3 primeiros para fortalecimento da placenta, do útero e de um monte de outras coisas que eu não sei o nome, mas que precisam se robustecer para segurar a criança. E os 3 últimos para assegurar a criança de que não nasça antes do tempo determinado, visto que já tem peso. Então veja bem, não por coincidência, mas por propósito, Maria vai para a casa de Isabel quando está faltando 3 meses para ela dar a e Maria precisa de mais 3 meses para começar a sair do período crítico. Agora, olha que massa, isso é tremendo. Isabel, então, está nos 3, e Maria está nos 3. Mas vamos lá. Quem carrega o maior? O maior. Maria ou Isabel? Maria. Só que Maria ainda está nos 3? E Isabel está nos 3? Mas quem carrega o maior? Maria. Maria carrega o maior. Irmão, Maria literalmente tem o rei na barriga. Literalmente. Quando ela chega em casa de Isabel, ela vai concluir esses primeiros 3 meses. Isabel ajuda ela no início e ela ajuda Isabel? Maria tem o maior no seu ventre, mas ela ainda está no início, não tem barriga. Isabel, em contrapartida, já é uma senhora de 6 que vai ganhar com 9. Então diga para mim, quem você acha que está trabalhando para quem em casa? Você consegue ver Isabel com quase 60 anos de idade? Estou aqui lançando, né, um número. Você consegue imaginar alguém muito mais velho, de cabelinho branco, com uma barriga de 7, 8 meses, cozinhando para Maria, uma moça nova, sem barriga aparente? Você consegue imaginar essa cena? Alguém aqui consegue imaginar, gente? Vamos imaginar a cena do jeito que provavelmente ela é, sobretudo numa cultura onde o ancião é respeitado. Quem está servindo quem? Maria está servindo quem? Mas quem carrega o maior? E é por isso mesmo que ela está servindo. Porque Jesus disse o que para os seus discípulos na última ceia? No meu reino, o maior é o que serve. O maior é o que serve. Então veja bem, aquilo que Maria está carregando não impede ela de servir a Isabel, pelo contrário, impulsiona. Se o que você carrega, por ser grande, te impede de servir quem é menor, você ainda não entendeu o que você carrega. Outra coisa, conexões feitas por Deus não competem, compartilham. Conexões feitas por Deus não disputam, compartilham. Maria fortaleceu os 3 últimos meses de Isabel, e Isabel fortaleceu os 3 primeiros meses de Maria. O que é isso? É uma conexão que não disputa, mas compartilha. Olha para quem está do teu lado e diga: conexão certa. Diga: conexão certa. Não disputa, não compete, compartilha. O que eu tenho para mim serve para você. O que tem em você serve para mim. E assim a gente vai se fortalecendo. Parece que eu vejo Maria quarando os coelhinhos de João Batista. Parece que eu vejo ela com a barriga no forno, no fogo, cozinhando a comida de Isabel, de Zacarias, colocando pão. E parece que eu vejo Isabel separando parte das roupinhas de João Batista e dizendo: ó, porque tem honra. Se tem honra, como é que quem está grávida não vai ganhar nem um sapatinho, nem um... Não, João não começou a preparar o caminho no deserto, não. Parece que eu vejo Isabel pegando um coelhinho menor, dizendo: ó, esse aqui é para o teu filho. Parece que eu vejo ela pegando um sapatinho de linho e dizendo: ó, Maria, esse aqui eu quero que seja para o seu filho. E vai dando. Quando com 3 meses depois que ela vai embora, tu acha que ela vai sem nada de enxoval, sem um sapato? Tu acha?
Parece que eu já vejo Isabel pegando as túnicas com a barriga maior e dizendo: Maria, agora que eu já tive mesmo, né? Pega aqui, ó, leva isso aqui que você vai precisar. Porque eu sei, Maria, você hoje traz de 3, mas essa barriga ainda vai crescer muito, Maria. O que eu vejo é uma mulher que serve uma senhora com honra e que é tratada por essa senhora com igual honra. Uma fortaleceu os 3 últimos e a outra fortaleceu os 3, porque conexões certas não compartilham. Completa aí de novo: conexões certas não, conexões certas não, mas compartilham. Você já tem a promessa, já tem uma palavra de Deus sobre você. Você só precisa procurar uma conexão. A amizade não é luxo, é necessidade. Não, Camila, porque sozinha eu me garanto. Se garante arrebentada no final desse projeto. Se garante cheia de remédio, de medicamento para controlar a ansiedade do que você não podia compartilhar no processo. Irmão, tem coisa que é remédio, tem coisa que é terapia, mas tem coisa que é só um amigo. Levanta que eu quero orar para Deus te dar conexões nesse ano de 2022. Você precisa de uma conexão. Deixa a tua bolsa aí na cadeira, ninguém vai mexer não, eu estou vendo. Libera as tuas mãos aí para buscar o Senhor. Ô glória! Eu morei a maior parte da minha vida em um bairro, e Deus me deu muitos amigos nesse bairro. Aí um dia Deus usou um profeta e disse assim para mim: eu, o Senhor, mudo a tua vida, e como resposta dessa mudança, também mudo a tua geografia. Nessa época, Deus me tirou desse bairro, onde eu tinha minha vida montada, dessa cidade, com a rede de conexões de pessoas dessa cidade, e me levou para uma outra geografia, de gente que eu nunca vi na minha vida, mas era a geografia que Deus dizia que combinava com o propósito para aquele tempo. Passou o primeiro ano, eu não conhecia ninguém. Passou o segundo ano, eu não conhecia ninguém. Ah, Camila, mas um monte de gente te conhece. Não é a mesma coisa de eu conhecer as pessoas. E outra, eu já disse aqui, quando você está ligado a uma palavra, conexão por afinidade não é o suficiente. Tem que ser por propósito. Aí vai ser para sempre. E aí passou um ano nessa geografia, distante da família, distante dos amigos, e sendo acostumada com essa visão de bairro, de pessoas, num lugar onde eu não sabia nem qual era o nome do meu vizinho. Passou um ano, passou 2 anos. No 3º ano eu dobrei o joelho. Camila, você ficou 2 anos sem orar? Não, por isso, que eu estava ali naquela correria, vez ou outra conhecia alguém e achava que a conexão estava rolando. E não estava. Não era de verdade, não era forte, não fazia sentido. Aí eu entendi que eu precisava começar a orar e eu disse: Senhor, se foi o Senhor que me trouxe para cá, conforme o Senhor disse na sua palavra, mudou minha geografia, Deus, eu não posso estar conectada à parede, a móveis, a sofá, e também não posso estar conectada só a anjos.
Porque eu sei que aqui no plano horizontal o Senhor usa pessoas. Então, Senhor, eu estou aqui te pedindo. Não sou uma pessoa afetivamente carente, me considero uma pessoa saudável emocionalmente nessa área, mas, Senhor, eu compreendo que está faltando gente para eu me conectar e ter senso de pertencimento no lugar que o Senhor falou que me plantou. Então, se foi o Senhor que me trouxe para cá, me mostra quem são os teus amigos. Quem são as pessoas que o Senhor confia? Quem são as pessoas que o Senhor conta nessa região? Quando o Senhor vai fazer alguma coisa aqui, o Senhor fala com quem? São essas pessoas que eu quero conhecer. Em um ano, eu vi Deus fazer coisa que eu nunca vi a minha vida inteira. Na área das amizades, na área das conexões. Por quê? Porque eu fui sincera. E eu admiti que apesar de me sentir cheia do Espírito Santo, com poder por todos os lados, eu precisava de gente para visitar o que? Minha espiritualidade? Não, minha humanidade mesmo. Para manter minha mente e minha vida saudável depois que as promessas se cumprirem. Para ter com quem festejar depois que os sonhos realizarem. Para ter as conexões certas, para quê? Para ampliar o raio do cumprimento da promessa. Vocês estão entendendo, gente, o que é que Deus está falando aqui? Bota a mão no teu coração aí agora que você vai fazer essa oração hoje também. Eu quero que você ore aí agora, acima dos traumas que você já viveu nessa área de conexões, de amizade, de sociedade. Eu não sei qual é a área que você veio buscar para Deus hoje, mas eu quero que você coloque diante de Deus aí agora a sua necessidade de ter pessoas conectadas ao propósito. Eu quero que você diga aí para Ele agora: Senhor, eu preciso de amigas, eu preciso de amigos, Senhor. Eu não quero caminhar sozinho e nem quero caminhar só com colegas. Eu preciso ter pessoas que o Senhor sabe que eu vou poder contar para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Comece a pedir isso: Senhor, aonde houver uma Maria, prepara ela para mim. Aonde houver uma Isabel, prepara ela para mim. Prepara para mim. Não tenha vergonha de fazer essa oração não, meu irmão. Faça com amor, faça com humildade. Faça essa oração com humildade. Não diga para Deus: eu estou bem do jeito que eu estou, não. Diga: Senhor, eu sei que eu posso melhorar, eu posso ser melhor para alguém, e eu sei que o Senhor tem gente ainda melhor para mim. Senhor, me apresenta ainda este ano. Comece a pedir isso. Ainda este ano, Senhor, de 2022. Traz para perto. Se preciso for, muda a minha geografia. Se for para eu conhecer numa viagem, como foi Maria ao encontro de Isabel, prepara a minha passagem. Amplia o meu entendimento, Senhor, de relacionamento e de conexão. Que este ano seja um ano de portas abertas, que este ano seja um ano de decisões assertivas, que neste ano o Senhor coloque um Cirineu para me ajudar a carregar a cruz, uma Isabel para trazer honra onde alguém trouxe dor, que neste ano ainda, Senhor, o Senhor traga um Jonatas para mim como foi para Davi, um amigo leal, que neste ano ainda, até o Senhor teve Pedro, Tiago e João, traga não apenas uma, duas, mas no mínimo 3 pessoas para me ajudarem a segurarem a corda, para me ajudarem a cuidar do rebanho, para me ajudarem a cuidar dos projetos que o Senhor confiou ao meu coração. Senhor, traz para perto quem está longe, me leva para perto de quem o Senhor quer perto. Pode me mudar de casa, pode me mudar de bairro, pode me mudar de direção. Eu não quero ficar fora do centro da tua vontade e nem daquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Fale com Ele. Nós oramos assim, Senhor, nessa noite e te pedimos, em nome de Jesus, traga resposta, que hajam testemunhos nesta noite, desta noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga.